Camada 8. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou a Tuane Oguro Tabosa. Eu sou a Fernanda Machado. E eu sou Mariana Custódio. Este é mais um episódio especial em comemoração ao Mês das Mulheres e feito só por mulheres. E o tema do nosso programa de hoje é sobre cidadania digital. Este é mais um episódio do quadro Roteamento de Ideias. Inscreva-se, compartilhe. Procure o Camada 8 na sua plataforma de podcast favorita e inscreva-se. Compartilhe esse episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade e com seus amigos. E se você usa Spotify, você pode ativar o sininho para ser avisado de novos episódios. E vamos para os avisos iniciais. Daqui a alguns dias, teremos a segunda live intra-rede do ano, sobre ferramentas de automação de redes. Ela será no dia 20 de março de 2024, às 10 horas, horário de Brasília. Anote na sua agenda e se inscreva para acompanhar a transmissão ao vivo no nosso canal do YouTube e também no Facebook. Também teremos a primeira semana de capacitação de 2024. Ela será online e vai acontecer de 8 a 12 de abril de 2024. Às 9 horas da manhã, horário de Brasília. Não perca! A convidada de hoje é Juliana Cunha, diretora de projetos especiais da SaferNet Brasil. Então toca a vinheta e vamos para a entrevista. Roteamento de ideias. Juliana, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast Camada 8. Como é de costume, você poderia se apresentar um pouquinho para o nosso pessoal, falar um pouquinho do que você faz, sua formação, onde você trabalha. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Eu sou Juliana Cunha, sou psicóloga há 20 anos. Essa contagem do tempo é um pouco cruel, porque você fica, uau, já passou. Assim, eu já tenho 20 anos atuando como psicóloga e na SaferNet eu estou diretora há um pouco mais de 10 anos. Cuido especificamente de um serviço que a gente oferece às vítimas de violência na internet, casos envolvendo sextorção, cyberstalking, suspeita de aliciamento sexual infantil e também de projetos e campanhas que têm esse foco na segurança e o empoderamento de grupos mais vulneráveis, como crianças, adolescentes e mulheres. E muito bom estar aqui conhecendo vocês e espero que a conversa seja boa. Você pode contar um pouquinho pra gente da sua transição de carreira de psicologia para essa área mais de internet? Na verdade, desde que eu ingressei em psicologia, eu sempre tive uma atuação na interface com outras áreas. Então, por exemplo, quando eu me graduei, eu fiz um mestrado num programa multidisciplinar, que era o Cultura e Sociedade. E a gente tinha, inclusive minha pesquisa era muito mais de ciências sociais do que de psicologia, então eu nunca me considerei uma psicóloga com uma atuação muito disciplinar naquelas áreas mais tradicionais, da clínica, da educação, hospitalar, organizacional. E sempre atuei na interface com outras disciplinas, com outros, e numa equipe geralmente multidisciplinar. E o mestrado foi um pouco a consagração dessa possibilidade, né, de sair da sua disciplina e transitar por outras disciplinas. E aí meu mestrado foi na Faculdade de Comunicação da UFBA. Então, eu tinha um trânsito grande nas áreas de comunicação e já tinha um debate intenso, isso foi no início dos anos 2000, muito grande sobre a internet. É claro que era outro debate envolvendo muito mais cibercultura. A gente tem um professor lá, que é o André Lemos, até hoje é uma figura muito importante, mas que pautou muito esse debate. E tinha um viés mais de Pierre Levy, outra pegada. Mas, então, desde ali eu percebi que isso já era uma influência e um interesse grande. E aí, logo depois, eu fiz uma especialização em serviços psicológicos mediados pela internet. Então, o Conselho Federal de Psicologia já tinha uma normativa para como os psicólogos poderiam oferecer serviços mediados pelo computador, pela internet. E aí eu fiz essa especialização e aí, coincidentemente, na mesma ocasião, a SaferNet tinha ganhado um edital para implementar um serviço que diria psicológico, mas era mais uma orientação psicológica através da internet por chat. E faltava alguém na equipe que tivesse esse conhecimento, essa atuação. Eu vinha de uma área de psicologia do desenvolvimento, da criança e do adolescente, tenho uma formação clínica também.
E aí o Tiago e o Rodrigo, na ocasião o Rodrigo era diretor de educação da SaferNet, me convidaram para implantar essa metodologia de atendimento online. Era um edital que foi através da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República na época. Isso foi em 2012. Foi um pouco uma virada, né? Porque depois de 10 anos trabalhando, eu abracei esse desafio e eu tinha muito pouco ainda de experiência que, de fato, justificasse essa mudança. Então, foi um risco, mas, ao mesmo tempo, foi uma oportunidade muito grande, porque eu pude colocar em prática essa necessidade que eu já tinha mesmo, de acompanhar os desafios do meu tempo. E que eu acho que a psicologia muitas vezes ficava a reboque dessa discussão. E hoje é tão fundamental, porque para você falar de acesso e de uso, você precisa falar dos impactos na saúde mental, no bem-estar, as questões comportamentais. Mas naquela época era pouco ou quase nada que se tinha na área. E de profissionais falando, hoje já se tem muito mais. Então, foi um pouco começar do nada, do zero. E foi uma oportunidade que surgiu e que eu abracei e continuo lá até hoje. Ah, que legal. E são assuntos, assim, muito delicados, né? É sempre difícil abordar de forma assertiva, né? Esses assuntos. E você, quanto diretora, né, na iniciativa da SaferNet, é o Helpline, né? Você atua orientando as pessoas que sofreram crimes cibernéticos, né? Sim. Conta pra gente como você define a cidadania digital e por que ela é tão importante nos dias de hoje. A cidadania digital é um termo que, na verdade, é uma tradução de uma expressão em inglês, que é como um guarda-chuva, que é o Digital Citizenship, e que envolve um campo, digamos assim, né, uma área, que são aquelas habilidades que são necessárias, habilidades e competências que são necessárias para fazer um uso saudável, responsável e ético da internet. Então, todos os tipos de competências e habilidades que requerem que a gente faça, né, um uso mais ético da internet, a gente chama de cidadania digital. Esse é um termo também que é muito fruto de um modelo, um padrão internacional, um framework, que é comum, especialmente a países da União Europeia, mas, enfim, é um termo global mesmo, que ajuda a gente a pensar o currículo. E aí, claro, o currículo tem uma série de campos, mas um desses seria a cidadania digital. E aí você teria formas aí de mensurar, ou pelo menos de avaliar o que seria necessário, quais seriam os requisitos necessários para desenvolver essas habilidades e essas competências. Então, é um termo um pouco guarda-chuva, traduzido, importado de um termo em inglês, mas que facilita a gente a dialogar com outros atores e outros países que também desenvolvem metodologias e modelos de currículo aplicado para as escolas e especialmente para a formação de crianças e de adolescentes. Puxando no que você disse agora sobre cidadania digital, eu gostaria de saber, né, na sua opinião, quais são os maiores desafios enfrentados pelos cidadãos digitais hoje? Essa é uma pergunta importante, porque, enfim, os desafios são muitos. Eu diria que um dos primeiros é porque a gente tem uma realidade no Brasil de baixo letramento digital. Então, o primeiro desafio é esse, de capacitar, de treinar essas pessoas, de alguma forma oferecer a elas acesso para melhorar esse treinamento digital, assim, como é que elas podem fazer um uso mais crítico, mais consciente. E aí, claro, envolvem habilidades que são diversas, habilidades críticas, habilidades operacionais, instrumentais, mas considerando a realidade brasileira, onde a gente tem, por exemplo, um percentual grande da população de analfabetos ou analfabetos funcionais, é muito difícil implementar um currículo ou pensar mesmo no desenvolvimento de competências e habilidades de letramento, quando a gente tem uma população com baixo letramento de um modo geral. Então, eu acho que o primeiro desafio é esse. Eu acho que também tem um grande desafio, que é as mudanças, que são muito velozes, né? Assim, a gente tem mudanças tecnológicas hoje que são difíceis até para a comunidade de especialistas acompanhar. Então, você tem inteligência artificial, você tem tecnologias de realidade virtual, num país ainda com uma desigualdade de acesso muito grande. Então, como é que as pessoas conseguem acompanhar essas mudanças, né? A própria mudança dos produtos, né? Você tem hoje o TikTok, mas amanhã você já tem outro. Então,
são plataformas que também, essas mudanças chegam muito rápido, né? O TikTok teve um boom em 2020, aí agora você já tem o Discord. Como é que você acompanha isso? Então, eu acho que essa velocidade das mudanças, dos produtos e das tecnologias também dificultam muito, é um grande desafio. E essa questão mesmo da educação, eu acho que esse é o maior desafio, porque você ainda não tem, na realidade do Brasil, uma implementação abrangente de um currículo de educação para a cidadania digital, assim, né? Como uma política pública. Hoje você tem no governo federal um entendimento de prioridade disso, existe uma política hoje de educação digital, uma secretaria que está responsável por liderar isso. Eu vejo com bons olhos, mas a gente ainda não tem na ponta, na escola, na realidade brasileira como a nossa continental, isso acontecendo de fato. Então, como implementar? Esse é o maior desafio. Como é que você implementa um currículo de educação para a cidadania digital, sendo que a gente não tem uma política hoje que funcione, que é eficaz para garantir isso? Você comentou da cidadania digital. Você acha que ela pode ser vista separado da cidadania, assim, do mundo físico? Elas estão ligadas? Tem como você abordar um pouco esse tema para gente? Essa é uma provocação, assim, que às vezes as pessoas nos fazem também. Mas por que cidadania digital, se é cidadania? E, claro, a cidadania digital ela é parte de uma dimensão muito maior da nossa vida, que é a cidadania mesmo. Quer dizer, uma coisa é um pré-requisito para outra, assim. Não dá para a gente falar cidadania digital se a gente não está falando de cidadania como um todo. Mas a cidadania digital ela tem algumas especificidades, ou seja, ela requer dessa pessoa algumas habilidades e algumas competências que são muito específicas do modo como a gente se comporta nos ambientes digitais. Então, claro, sem dúvida, o que vale são os deveres, os direitos, as regras, as leis do mundo como um todo, assim, né? Não dá para dizer, tem uma lei para a internet, uma lei para fora. Não, isso não existe. Isso é parte de um todo. Mas a gente precisa, sim, trazer especificidades próprias, né, do que esses espaços e esses ambientes digitais desafiam a nossa capacidade de ser cidadão nesses espaços. Então, você pode ter, digamos, uma capacidade de discernir muito bem sobre o que é certo e errado num espaço que é na rua, mas ainda assim isso pode acontecer em razão do anonimato, em razão do próprio design desses produtos. Uma conduta diferente num espaço como um fórum de debates na internet. A gente está falando de uma mesma pessoa, um mesmo cidadão, mas com condutas muito diferentes ou que podem ser diferentes. Então, o ideal é que a gente não separe. O ideal é que a gente atinja um mundo em que a gente não precisa separar a cidadania digital do resto da nossa cidadania como um todo. Mas a gente ainda precisa pautar assim, porque a gente ainda vê as pessoas agindo de formas diferentes e muito díspares quando a gente fala de ambientes online e offline. Mas que isso não é suficiente para a gente entender o problema, porque não deveríamos separar, não é possível separar. Online e offline é a mesma coisa, é uma continuidade do outro. E se tratam de dimensões da vida da pessoa como um todo, né? Mas a gente ainda tem esse desafio de educar as pessoas para compreender o que esses espaços de online requerem dela mesmo, né? Como cidadão responsável e ético. Por isso que a gente ainda faz essa separação, apesar de que eu espero que a gente não precise mais. Eu também compartilho da mesma opinião que você, seja no físico ou no virtual, o cidadão tem direitos e deveres. E também é por isso que é tão necessária iniciativas de conscientização também, para que as pessoas tenham noção, né, de boas práticas na internet. E, Ju, quais são os direitos e responsabilidades de um cidadão digital? E aí eu volto para o que eu falei, são aqueles mesmos que valem como um todo. Mas eu vou recuperar um marco muito importante, inclusive resultado muito do trabalho do Comitê de Estudo da Internet, que é o Marco Civil da Internet. Eu acho que ali ele coloca direitos, garantias, responsabilidade dos usuários, que são um grande norte para a gente entender. Então, eu acho que o primeiro é o direito à liberdade de expressão. Isso é um direito fundamental, mas com a defesa da dignidade humana. Então, eu acho que se a gente norteia
quais são os direitos, a gente precisa olhar para esses 2 pilares, o direito à liberdade de expressão, mas também a defesa da dignidade humana, né, os direitos humanos. E aí eu diria isso, assim, que tudo vale dentro desses pilares, né? Se a gente quer entender o pleno exercício da cidadania, a gente precisa garantir esses direitos. Se a gente fere o direito à defesa da dignidade humana, ou se a gente discrimina alguém, ou se a gente persegue ou incita alguém baseado a um grupo a qual essa pessoa pertence, a gente está ferindo um pilar vital, né, da cidadania nesses espaços. Então, valem todas aquelas regras que a gente ainda tem, as legislações, as convenções internacionais que garantem isso, ou seja, o longo processo histórico construído e conquistado pela gente, que chama direitos humanos. E as responsabilidades também nesse mesmo quesito. A gente precisa ser responsável e responder pelos nossos atos quando a gente não respeita algum desses direitos, né? Então, a gente precisa ser responsabilizado por isso. O que também mexe num ponto que é um pouco sensível, eu nem sei se eu deveria ficar falando disso, porque isso pode ser... Polêmica. Não é nem, mas pode ser um lugar nada confortável para a gente navegar, mas envolve a questão da regulamentação, da responsabilidade dos diferentes atores, e que a gente tem agora trazido isso de forma muito mais veemente. Assim. Então, também a gente precisa discutir isso, né? Quais são as responsabilidades, né, dos diferentes atores, do poder público, das empresas. Isso é fundamental. Se a gente quer uma internet que garanta a nós, né, um espaço para exercício pleno da cidadania, a gente precisa definir as responsabilidades e a gente ainda tem um trabalho grande de estabelecer essas regras, de como as empresas podem ser responsáveis, em quais aspectos, de que forma elas podem ser responsabilizadas. Então, isso ainda está em discussão no Brasil, mas eu acho que a gente já tem marcos importantes que o documento aí, que eu acho que é uma referência, né? Que é o Marco Civil da Internet, garante a nós qual é a direção. Então, sem dúvida, a gente precisa discutir esses direitos e essas responsabilidades se a gente quer garantir o pleno exercício da cidadania. E aí a gente precisa respeitar o que estabelece a lei, o que estabelece as convenções internacionais. É claro que existe um entendimento que é do agente da justiça, né? Então, óbvio que muitos casos podem ser casos, muitas vezes, didáticos nesse sentido porque eles estão ali, né, numa fronteira, e aí há uma discussão grande. Então, muitos casos que chegam até a Suprema Corte são, nesse quesito, um aprendizado, mas eu acho que muito do que já está estabelecido pela nossa comunidade no âmbito legal já garante muito isso, né? Porque tem gente tem gente que fala, mas tem uma lei que não vale, que não dá para ser aplicada, tem que criar outra lei. Eu sou da escola que eu não acredito que a gente precisa de novas leis. A gente só precisa que a gente aplique de forma correta as leis que já existem e que haja um treinamento melhor, inclusive, da justiça, das autoridades, para ter um entendimento e uma aplicação adequada e proporcional dessas leis. Então, a gente já tem muitas leis importantes aí, a própria lei de combate ao racismo e outras formas de discriminação. Então, se a gente aplicar corretamente essas leis, a gente está, assim, salvaguardando boa parte dos direitos dos cidadãos nesses espaços. Sim, até porque são muitas formas, né, de violar os direitos humanos na internet, né? São muitos crimes cibernéticos, assim, e você, como diretora, você pode dizer para a gente um pouquinho dados, quais são as violações mais denunciadas? Então, o que eu posso dar de destaques, que são importantes, é que a gente teve um crescimento muito significativo das denúncias de imagens de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Então, a gente teve um recorde. O nosso último recorde tinha sido em 2008. Então, a gente teve um crescimento realmente importante nessa série histórica, desde 2006, que a SaferNet recebe denúncias de violações contra direitos humanos. Denúncias não só de imagens de abuso sexual infantil, mas também de racismo, xenofobia, misoginia, de neonazismo e intolerância religiosa, LGBTfobia. E, de fato, as denúncias
envolvendo violência sexual contra crianças foi um marco importante que a gente só tinha atingido em 2008. Isso mostra que esse é um problema crescente e preocupante, e eu acho que isso tem a ver com essas mudanças tecnológicas, com o fato de que a gente hoje tem aplicativos de inteligência artificial que geram imagens sintéticas de nudez de pessoas. A gente teve casos nas escolas, que foram, inclusive, bem reportados por veículos de imprensa, de nudes que foram criados, né, por inteligência artificial envolvendo adolescentes. Isso é imagem que pode, sim, ser considerada crime, né, que a gente conhece como pornografia infantil. Pornografia infantil não é a melhor expressão, porque não se trata de conteúdo pornográfico, se trata de conteúdo de violência sexual. Mas, sem dúvida, esse é um dado importante. Em relação às vítimas, a gente ainda tem muitos casos envolvendo compartilhamento não consensual de imagens íntimas, que são essas imagens de nudez compartilhadas sem autorização, e também casos envolvendo privacidade, dados pessoais, vazamento, invasão de contas. Essa é uma questão importante e tem muito a ver também com o fato de que segurança digital muitas vezes não é do domínio e do conhecimento das pessoas leigas. Usar ferramentas simples como duplo fator de autenticação, que não se usa, então a gente tem muitos problemas relacionados a isso. E outras situações envolvendo cyberbullying, ofensas. Então, no canal de ajuda, a gente ainda recebe muitos casos assim. E, claro, as questões que envolvem discurso de ódio. E aí a gente tem um crescimento significativo no ano passado de conteúdos de perseguição religiosa e também de xenofobia. Bom, Ju, e a gente está aqui numa conversa, né, sobre crimes cibernéticos e o que um usuário deve fazer ao visualizar um post que viola os direitos humanos na internet. É super importante que as pessoas não encarem a internet como uma terra sem lei, apesar de que a gente tem, claro, grandes desafios de enfrentar essas violações, especialmente considerando que a gente tem no país, por exemplo, um problema que é as taxas de homicídio. Então, óbvio, às vezes isso não é a prioridade das autoridades, investigar essas violações. Então, claro, a gente ainda precisa treinar as autoridades, mas ainda assim, se a pessoa não denuncia, nada é feito. Então, a única forma de provocar as autoridades é fazendo a denúncia. Então, aquela pessoa que diz, mas não vai dar em nada. Sim, mas se você não denunciar, aí que não vai dar em nada mesmo. Então, denuncia, porque a gente vai ter números, a gente vai ter indicadores, a gente vai conseguir pressionar as autoridades para uma resposta melhor. E aí, o primeiro passo é denunciar, e a SaferNet oferece um canal de denúncias em cooperação com as autoridades, Ministério Público Federal, Polícia Federal, alguns ministérios públicos estaduais, agora recentemente com o Ministério da Justiça, no contexto da escola segura, para conteúdos de ameaças e ataques às escolas. Então, tem lá no denuncie.org.br um formulário anônimo. Essa pessoa pode só copiar o endereço, ou seja, precisa ter um endereço. A gente não recebe denúncias de conteúdos que circulam pelo WhatsApp e que não tem um endereço para a gente conseguir acessar essa página e aí conseguir coletar todas as evidências. E, claro, essa é uma base de dados que fica acessível para as autoridades acessarem e analisarem, e havendo materialidade e evidências do crime, aí sim instaurar alguma investigação. Então, é muito importante a denúncia por causa disso. E denunciar também nas plataformas. Existem regras de comunidade e esses conteúdos violam as regras da comunidade das plataformas. Então, uma forma também é indisponibilizar esse conteúdo, porque é o que a gente chama de dano secundário, é quando esse conteúdo continua sendo exibido e expõe a vítima ou produz danos em quem também se expõe a esse tipo de conteúdo, que é o que a gente chama de dano vicário. Então, é importante também denunciar para que esse conteúdo seja removido ou indisponibilizado. Eu sei que a gente ainda tem muito o que fazer para enfrentar, mas a denúncia é o primeiro passo. Ju, quando você fala sobre a exposição, né, de crianças na internet, eu acho muito interessante falar sobre isso, porque quando a gente fala sobre material de conscientização,
aqui no NIC-BR nós temos o Cidadão na Rede, né? Que é um projeto que visa conscientizar o usuário da internet em 15 segundinhos com dicas básicas. Inclusive, a gente tem um vídeo no Cidadão na Rede que fala sobre exposição dos filhos na internet, em que a dica é: não poste foto do seu filho na praia, não poste foto do seu filho na escola, coisas que podem acabar vazando, né, e cair na mão de pessoas mal intencionadas. Então, alguns crimes, assim, eles acabam acontecendo, mas tem sempre que orientar, né, os pais. As pessoas precisam ter esse conhecimento de como evitar. É porque as pessoas, elas também postam sem pensar que vão ter agentes maliciosos interessados no conteúdo delas, né? Sim. Eu acho que nesse ponto a educação é fundamental para criar essa consciência nas pessoas. Você pode comentar um pouco do papel da educação na cidadania digital, algumas ações que já estão acontecendo? Os exemplos que vocês trouxeram é muito bom, que é esse do sharing, né? Quando os pais compartilham algum tipo de conteúdo que pode expor seus filhos e os riscos que isso abarca. E o maior desafio nesse aspecto da educação é que tipo de mensagem a gente consegue emitir e que seja eficaz para quem recebe entender e tomar consciência. Então, a gente sabe que, por exemplo, a gente tem campanhas relacionadas com saúde, por exemplo, doenças sexualmente transmissíveis. E aí, qual é a mensagem dessas campanhas? Né? Use camisinha, use preservativo, por exemplo. Mas muitas pessoas, apesar de terem acesso à informação, ainda assim não adotam esse comportamento seguro. A mesma coisa envolve a internet. Então, o maior desafio é esse. A gente sabe que informar é um passo importante para garantir a mudança de comportamento, mas ela não é suficiente. E aí a gente tem que adotar outras estratégias de educação. Um exemplo que a gente já faz na SaferNet e que a gente tem percebido um resultado bem interessante é o que a gente chama de educação entre pares. Ou seja, não é só um especialista, psicóloga, ou um cientista da computação, ou um especialista em segurança, trazendo aquela informação, mas é uma informação em que um jovem se comunica com outro jovem. Então, a gente forma embaixadores, que são jovens multiplicadores, para levarem esse conhecimento, essa informação, para outros jovens, especialmente da rede pública de ensino. Isso tem sido uma estratégia interessante, porque o modo como o jovem comunica é melhor recebido por outros jovens. Lá vem ele me dizer o que eu devo fazer de certo ou errado, ou uma conduta que é muito prescritiva, faça assim, não faça assado. E aí isso tem surtido mais efeito nesse sentido. Essa mensagem tem sido recebida de uma outra forma, e isso tem feito com que os adolescentes, especialmente, né, não resistam tanto, ou mesmo se identifiquem mais com esses jovens. É alguém parecido comigo falando sobre a minha realidade, não é alguém que não conhece a minha realidade. Então, essa educação entre pares tem sido bem importante para nós. Ter campanhas também mais massivas e envolver os veículos de comunicação. Então, quais são hoje os conteúdos de comunicação que chegam mais a diferentes audiências? É a novela? É o que exatamente? São os influenciadores? Vamos, então, envolver essas pessoas e comunicar a respeito desses temas. Então, a gente fez campanhas com grandes influenciadores, já chamou a Juliette, fez live com a Loki para conseguir falar com essas pessoas. A gente também já fez parcerias com a Globo para pautar esses temas em diferentes veículos que eles têm. Então, isso é importante também. É muito importante a comunicação como uma aliada nessas estratégias de educação. E assim, você comentou mais de campanhas para adolescentes, né? Mas a gente sabe que essa nova geração, eles praticamente já nasceram com as redes sociais, a internet. Mas e o pessoal um pouco mais velho, assim? Como trazer esse conteúdo para eles, né? Alguns vêm até de uma situação, por exemplo, de analfabeto digital. Sim. Como trazer essa educação de cidadania digital para eles, para evitar, por exemplo, cair em um golpe? Isso que você traz é bem importante para o que a gente chama de diálogo intergeracional mesmo, assim. Porque nessa discussão, nessas conversas, muitas vezes as pessoas que são mais velhas ficam de fora
ou a gente, de alguma forma, não inclui muito eles nas ações, ou mesmo pensar em como filhos, netos, a família de um modo geral, especialmente a terceira idade, eu percebo que esse é um público muito vulnerável a problemas, especialmente golpes e de segurança digital. Então, a gente precisa incluí-los. E mais do que isso, é como a gente consegue favorecer algum tipo de diálogo entre gerações. Então, óbvio, um grande problema da educação é o que a gente chama de gap geracional. É essa lacuna, são aquelas pessoas mais velhas que não cresceram usando esses dispositivos, esses serviços, esses produtos, e são obrigados, né, porque, óbvio, e depois da pandemia mais ainda, né, hoje boa parte da nossa vida é feita através dos aplicativos, resolvida através da vida bancária, tudo. Você vai acessar qualquer serviço público hoje, você precisa, né, entrar no Gov.br, é impossível resolver a vida que não seja assim. E aí é que vai ser importante, e eu vejo como uma possibilidade, envolver essas pessoas que são os filhos, os netos, né? As pessoas que já estão inseridas ou incluídas ou têm algum acesso e alguma informação, ajudando essas pessoas mais velhas também. Mas esse é um diálogo bem difícil de se fazer, muitas vezes. Mas, óbvio, esse perfil de pessoas mais velhas também está mudando, porque são pessoas ativas, produtivas, que trabalham, que têm uma vida social intensa. Então, também tende a diminuir um pouco esse gap geracional. Mais uma vez, eu compartilho da mesma opinião que você. Eu acho que nós, que somos detentores, né, desse conhecimento, temos que replicar. Eu faço muito isso, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo que eu ensinei a minha avó a usar o celular. Eu via que ela estava usando o celular sem senha, e eu falava, vó, tem que colocar uma senha, mas não vale nem o número do seu celular e nem a data do seu aniversário. Então, nós que temos conhecimento, temos sempre que estar repassando e se orientar a isso, né? Não, sem dúvida. Eu acho que a gente tem uma função social super importante, que é quem tem acesso à informação, compartilhar essa informação. Por exemplo, quem é da comunidade técnica e que fica falando numa linguagem que não é acessível para as pessoas. Né? Porque na minha comunidade também tem, a gente chama isso de psicanalês, psicologuês, e a gente é meio que obrigado a ter uma linguagem que seja mais acessível para as pessoas leigas. E vamos entender, quem não conhece de tecnologia se sente muito excluído dessas conversas sobre tecnologia, sobre segurança. Eu sei porque eu já participei e foi muito importante para a formação. Muitos desses cursos que o NIC oferece, que o CGI também oferece, mas, sem dúvida, a maioria da população não tem acesso. Então, criar, por exemplo, né, o cidadão na rede, pensar em informação que seja mais acessível é fundamental para atingir mais essas pessoas que estão fora dessa conversa, que são pessoas leigas e que têm dificuldade mesmo de entender. Então, né, como você falou um pouco sobre segurança, né, na internet, eu gostaria de perguntar um pouco sobre a privacidade, né? Então, quais aspectos uma pessoa ou uma empresa deve se atentar antes de participar de uma rede social ou realizar uma postagem, né? Como a gente comentou também a questão dos pais, né? Quais os pontos que a gente precisa se atentar antes de fazer uma postagem ou participar, né, das redes sociais? O problema da questão da privacidade nesses serviços é que eles não ajudam as pessoas a terem acesso às informações sobre os direitos que ela tem, né, à vida privada. Então, a gente tem uma Constituição que garante a inviolabilidade da vida privada, da vida íntima. Mas hoje a gente tem um mundo que nos obriga, por design, por cultura, por monopólio, por um monte de coisas. Por status. Exato. A oferecer de forma voluntária toda a nossa vida, né? Nossos dados pessoais. Numa bandeja, né? Exato, assim. E de forma irrefletida. E essas empresas não dão para nós, porque o que elas oferecem são os termos de uso, o que você concorda, mas é isso. Você... Numa linguagem bem difícil, né? Muito. Isso se a pessoa lê, né? Exato. Então, eu acho que tem um problema de entrada aí nesses serviços, que é o fato de que a gente não é informado como deveria ao aceitar
esses termos. E aí, de fato, ninguém lê esses termos. Ninguém lê. Quem levanta a mão para dizer que lê esses termos, eu dou parabéns, me manda o endereço que eu vou lá apertar a mão, porque é muito difícil. E se você não concordar, você não tem acesso ao serviço que eles te fornecem, né? Então, ou você concorda ou você concorda. Exato, você não tem essa escolha, né? Uma escolha forçada. Então, acho que o principal desafio é esse, de como esses produtos são desenhados e de como esses termos são informados. E de fato, a gente não tem um modelo que funcione, que seja eficaz. Mas também tem essa questão de que a gente ainda está se educando para ter a real dimensão, e ainda assim com muita dificuldade, do que pode acontecer com a nossa privacidade e os nossos dados pessoais. A gente tem uma leve vislumbre disso. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo das farmácias que coletam o CPF. O que ela faz com esses dados, né? E a gente teve até recentemente uma campanha grande sobre isso. Teve uma reportagem, uma matéria bem completa, mas não sei se todo mundo tem acesso a isso. Mas uma repórter, uma jornalista, fez esse levantamento, conseguiu ir atrás, mostrou quem são essas empresas e com quais outras empresas elas estão compartilhando. E esse é um dado sensível, porque é um dado de saúde. E se ela compartilha com planos de saúde, por exemplo, isso pode interferir no ranqueamento, né, do seu perfil de usuário de serviço de saúde. Isso pode... Então, assim, a gente ainda não tem a real dimensão e cada vez esse problema vai se agravar, porque a gente vai ter inteligência artificial fazendo esse tipo de classificação ou tendo acesso a essa base de dados. Então, é um problema muito, muito sério e que a população, mais uma vez, tem acesso a, né, um vislumbre desse problema, mas um monte de gente, mais uma vez, para ter desconto na farmácia, precisa fornecer o CPF, ou seja, ela não tem outra escolha. Então, é isso, a gente tem uma questão do consumidor aí que é fundamental e que eu acho que precisa ter uma atuação muito mais severa mesmo dessas agências que regulam e que garantem, né, a fiscalização, porque a gente sozinho não vai conseguir fazer frente a esse poder que as empresas têm. E aí eu diria, eu não sei se eu já perdi a pergunta, mas eu acho que as pessoas que têm acesso a esse serviço, para ter acesso a esses serviços, para usarem esses serviços, elas precisam sim ter esse dever de casa. Especialmente porque o que acontece? A gente baixa 20, 30 aplicativos no nosso celular, a gente não atualiza eles, a gente deixa de usar e os nossos dados ficam ali. Então, a gente precisa ter esse zelo, essa higiene aí, esse compromisso de, periodicamente, fazer uma limpeza, uma faxina mesmo. Você não faz uma faxina no seu armário, faz uma faxina no seu celular, vê quais são os aplicativos que você não está usando. Quem é que criou esse aplicativo? Porque, às vezes, não tem mais nenhuma atualização que garanta que esse aplicativo é seguro. Ele pode ter lá mesmo uma falha de segurança e a pessoa vazar seus dados. E aí também tem alguns sites que oferecem essa possibilidade de você consultar se sua senha, seu login foi vazado. Tudo isso é importante. Então, fazer rotineiramente essa ronda e essa faxina digital é importante e protege um pouco, mas, claro, o buraco é mais embaixo, o problema é bem maior. Retomando um pouquinho os seus comentários sobre o Technicase e tudo mais, o público do nosso podcast é majoritariamente técnico. Como eles podem contribuir, né, tanto na empresa, para ajudar os clientes com essa questão da cidadania digital? Então, a comunidade técnica tem um conhecimento muito precioso. Ela sabe quais são as necessidades daquelas pessoas com as quais ela se relaciona no trabalho dela. Seja colegas, seja clientes. Então, ela pode, sim, pensar que tipo de necessidades essas pessoas têm de conhecimento e de informação que possa melhorar a segurança dela. E aí, quando eu falo da segurança, não é só a segurança do dispositivo, do serviço. Não, é também no âmbito comportamental. Então, é super importante. Às vezes, são pessoas que têm famílias, ou seja, de repente, vale fazer alguma ação nesse sentido. Não precisa ser uma palestra,
Mas pode ser um panfletinho com dicas, enfim, coisas que possam chegar até essas pessoas. Tem que se dedicar um pouco para entender qual é o principal veículo, né, para comunicar essas informações e que consigam ajudar na conscientização e na educação. E fora isso, eu acho que as pessoas também têm uma missão aí de responsabilidade social. Sim. Mesmo. O Brasil é um país muito desigual. É impossível a gente viver onde a gente vive, mesmo que a gente viva numa bolha de uma classe social dentro de uma cidade, num centro urbano, que a gente só convive com pessoas iguais a nós. A gente sair na rua e a gente não vê que a gente tem muita gente que não tem acesso ao que a gente tem. Então, a gente tem, sim, como cidadão e cidadã, uma responsabilidade social, que é de ter esse compromisso. O que eu estou fazendo na minha vida e no meu trabalho para mudar a realidade do meu país? E aí eu acho que a educação é muito importante nesse aspecto. É ela que vai mudar a realidade das pessoas. Então, poder fazer isso, nem que seja um microcosmo individual, mas também no macrocosmo maior, se você é de uma grande empresa e você pode e tem condições de ter um programa de educação e de responsabilidade social para a inclusão. Sim, e eu não posso deixar de mencionar, né, o Cidadão na Rede. Você, provedor, pode ser parceiro do Cidadão na Rede, baixar os nossos videozinhos com o logo da sua empresa e conscientizar os usuários da internet, né, as boas práticas e, quem sabe, até mesmo diminuir, né, o número de chamados para reclamar da conexão. E aí, puxando o que a gente falou sobre o Cidadão na Rede, que é o nosso projeto, eu gostaria de saber o projeto de vocês, né, que é o Cidadão Digital, né, Cidadania Digital. E eu gostaria que você falasse um pouquinho dele, como ele funciona, qual é o público, para quem tiver interesse, né, de fazer. A gente tem hoje 2 projetos que, inclusive, se confundem um pouco, que é o Cidadão Digital, que é um projeto de educação entre pares, como eu já tinha comentado, que treina jovens para serem multiplicadores e realizarem atividades educativas sobre segurança digital, desinformação, respeito, empatia, educação midiática para outros jovens da rede pública de ensino. E quem quiser pode, inclusive, receber atividades que são realizadas pelos jovens líderes. Basta acessar cidadãodigital.org.br. Tem um formulário lá. Então, se você é de uma escola, se você é um educador, se você trabalha em alguma organização, você pode receber essas atividades. E se você é jovem também, você pode participar como um multiplicador. E, além disso, a gente tem um outro projeto que foca em educadores, que é o Cidadania Digital, uma disciplina de cidadania digital, que a gente tem em cooperação com a Embaixada do Reino Unido e que tem esse propósito de treinar os professores para eles realizarem ações em sala de aula dentro desses temas que eu comentei: cidadania, segurança, respeito, empatia, educação midiática. E aí a gente oferece um caderno, que é uma disciplina, com roteiros de aulas, enfim, tem toda uma orientação para aplicar essas atividades. A gente também oferece um curso e mentorias, acompanhamento da aplicação, porque uma das principais dificuldades dos professores é exatamente no âmbito da aplicação, de como ele coloca em prática. Eles muitas vezes se sentem sozinhos e sem suporte específico para avaliar se o que ele está fazendo está dando certo, se tem resultados, e a gente oferece esse tipo de acompanhamento com mentorias. E aí, acessa também a página da safernet.org.br, consegue obter mais informações sobre essa disciplina. Muito interessante, Ju. Eu acredito que essa metodologia, né, de levar esse conhecimento para as escolas, sem dúvida, é muito efetivo, e eu espero que daqui a uns anos a gente possa ver o resultado disso, né? Cidadãos mais conscientes. Então, nosso tempo já está acabando, mas só para finalizar, mês passado a gente teve o Dia da Internet Segura, que é um evento organizado pela SaferNet Brasil, com o Nick BR, aqui em São Paulo. Você pode comentar um pouquinho de como foi esse evento para a gente? O Dia da Internet Segura acontece na primeira terça-feira de fevereiro, ou seja, não é uma data, né, mas é um dia. E ele envolve mais de 200 países no mundo. Então, é uma agenda super importante para dar visibilidade ao tema da segurança de crianças e adolescentes na internet.
E aí a gente realiza em São Paulo um evento, que é um evento que centraliza essa data. E historicamente o NIC é um super parceiro nosso. E esse ano a gente teve a novidade de ser em 2 dias. Então, no dia 6 e 7 de fevereiro, a gente fez um super evento aqui no prédio do NIC.br e convidamos mais de 45 painelistas. Foi grandioso, diferente dos outros anos, que era só um dia. E painelistas muito importantes, gente do exterior, pessoas que têm uma posição de liderança importante no poder público, secretários e jovens também. A gente teve um painel que eu moderei só sobre as oportunidades da juventude, especialmente nesse ano que o Brasil está presidindo o G20. Então, muita coisa importante, porque, claro, a gente precisa pautar esse tema e isso precisa ser de cima para baixo, mas também de baixo para cima. Eu acho que o Dia da Internet Segura se propõe a isso. Quem quiser dar uma olhada e se engajar no ano que vem, diadainternetsegura.org.br. E quem tiver interesse de assistir, os vídeos estão gravados no canal do NIC.br no YouTube. Exatamente. Bom, chegamos ao final de mais um episódio. Gostaria de agradecer a presença da Juliana por esclarecer os assuntos sobre cidadania digital. E esperamos que você venha mais vezes, né, para poder comentar sobre esse assunto, né? É muito bom saber sobre isso. É um assunto que todos precisam saber, não é só uma parcela da população, é a população como um todo. E antes de finalizar, né, você gostaria de falar alguma coisa, deixar um recado final? Fica à vontade. Eu adorei a conversa, passou e eu nem percebi o tempo. Quero agradecer também o espaço. Acho que o que vocês fazem é super importante, porque é uma comunidade que, claro, tem outras pautas, outras agendas, mas vocês trazerem esse tema da educação é fundamental, porque extrapola as fronteiras do que é técnico ou não, é para todos. E deixar as redes da SaferNet para vocês acompanharem o que a gente faz. SaferNet BR, acompanha a gente. E é isso, fico à disposição também. Feliz se puder voltar. Muito obrigada, Ju. Obrigada, Ju. Foi muito bom ter a Juliana com a gente nesse episódio do Camada 8, especial no mês das mulheres. Mas vamos para os últimos avisos. Para ficar por dentro da nossa agenda completa de cursos e eventos, acesse septro.br/cursos-eventos. Sugestões de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, mande um e-mail para cursoseptro@nic.br. E se você usa o Spotify, você também pode mandar a sua dúvida diretamente na caixa de perguntas, logo abaixo da descrição do episódio lá no Spotify. Inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida e lembre-se de ativar as notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo importante. Siga as nossas redes sociais. Vocês nos encontram no Twitter como @comuniquebr, no Facebook, LinkedIn, Instagram, Telegram, nós somos @NICBR. E no YouTube é só procurar por NICBR Vídeos. Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema é culpa da Camada 8. Tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, gente! Essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo Registro de Domínios.br. Registre o seu.br.